No episódio de hoje a gente falou com o atleta Dux Marcelo Mendes, que é uma pessoa comum. Para você ter uma noção, ele é técnico de TI e trabalha até 12 horas por dia e ainda acha tempo com sua esposa e uma filha de fazer 2 sessões de treino por dia, já preparar toda a sua alimentação. Por que a gente quis trazer ele para conversar com você? Eu quero te mostrar uma pessoa normal, que não é que nem eu ou o João, que vive de fitness, e mostrar para você que você pode adquirir conhecimento sobre treino e nutrição, mesmo não sendo da área, tendo uma rotina bem difícil, tem como sim você ir além e se tornar quase que seu próprio nutricionista e seu próprio treinador, se você tiver as fontes e conhecimento adequado, como que a gente vai te passar aqui hoje. A gente perguntou também sobre a estratégia de hormônios que ele fez. Ele seguiu por 14 anos como um atleta natural e depois resolveu começar a hormonizar e mostrar um pouquinho dos ganhos e como aproveitar um pouco melhor essa fase de forma responsável. Então, bom episódio para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você está me vendo, onde você está me escutando, mas esteja tudo bem com você, eu espero. Hoje não é só eu e o João, temos mais uma pessoa. Estamos aqui com o Marcelo Mendes. Marcelo Mendes, seja bem-vindo ao Híbrido Podcast. Fala, rapaziada, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, viu? Tudo ótimo com você. Tudo ótimo. Tão ótimo. A gente vai conversar um pouquinho... Sempre um prazer falar de treinos. Sempre. A gente vai conversar um pouquinho com você sobre treino, sobre nutrição e sobre a vida como ela é. Por quê? Eu e o João, a gente sempre fala o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, e o problema é a mesma coisa. Assim, sempre houve o mesmo tipo de crítica que é: ah, beleza, dá para fazer isso porque são vocês, mas esquece, na minha realidade, na minha rotina, isso não tem como acontecer. É a principal Não crítica. sou profissional da área. Eu não sou sou da profissional área, eu da não tenho área. como viver isso como vocês vivem para isso. Então, para vocês que falam sempre isso, tapa na cara para começar o dia de hoje, Marcelo Mendes é profissional de TI, Perfeito. trabalha até 12 horas por dia, não é profissional da área e vai trazer a vida como ela é. Beleza, ele é um atleta patrocinado pela Dux, porque ele leva a sério isso, mas o dinheiro dele, o que sustenta a casa dele, não é treinar e comer. Então, com certeza não. Marcelo, tem uma expressão em inglês que é elevator pitch, que é o quê? Se a pessoa te encontrasse no elevador do 1 até o andar 20, você tem para dizer quem você é e o que você faz. Me dá o seu elevator pitch aí. Bom, então, sou o Marcelo Mendes, como o Marcos comentou aí, eu sou profissional de TI, apesar de muitas pessoas confundirem e acharem que eu sou profissional de educação física ou nutrição, se dá pelo fato de eu estar presente nas redes sociais aí, produzindo conteúdo de memes, eu faço bastante memes na internet, e também falando de treino, dieta, e eu realmente tenho uma rotina bem pesada em relação à dieta e treino, e no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu costumo falar bastante de como eu faço para conciliar a minha vida como executivo de TI e treinos e dietas, e fazer uma conciliação disso tudo na minha vida pessoal, com família, filhos, etc. Olha só, tem até um filho, então é ótimo, Estamos porque é o uma pacote filha, uma completo. filha, uma A gente tem menina. um pacote completo. Não A gente tem tem 12 desculpa. horas de trabalho, a gente tem 2 sessões de treino, a 7 gente tem refeições 7 refeições e um filho. e Quantos um anos? filho. A menininha tem 3 anos, a Yasmin. Ou seja, demanda bastante, porque eu tenho um sobrinho dessa idade e ele é o demônio. Ah, sim. E ela pede, né? Então, assim, não tem como você ficar ausente o tempo inteiro. Ela vai querer a presença de você ali, participando de alguma parte do dia dela, né? Total. E aquilo que eu tava falando para vocês, assim, assim, quando você fala no elevator pitch, assim, parece que é muita coisa, né? Caramba, o cara trabalha, o cara tem filho, o cara estuda, o cara faz dieta, 7 refeições. E eu sempre costumo falar, assim, a questão é a organização. Você fazer o uso efetivo do seu tempo, sabe? Você está servindo como as uma pessoas- luva, porque o nosso episódio antes disso a gente bateu no ponto da organização. Sabe o que é engraçado, Marcelo? Quando a gente troca ideia com pessoas que têm a mesma vibe, né? Treino, dieta, Aham, a sim. gente acaba pegando que as pessoas que têm sucesso ou Uns conseguem implementar pontos não em muda, comum. não Os muda, pontos é em comum. muito claro. Sim.
O que você bate na organização aí para as Perfeito. pessoas entenderem? Como é que você faz isso para cumprir 7 refeições e ainda você tem as refeições da sua filha, né? Sim, o apoio que eu tento dar aqui em casa. Obviamente, minha mulher acaba ajudando muito nesse ponto, né? Porque ela que tem ali a maior carga de trabalho em relação à nossa filha. Mas a questão da organização que eu digo é você, como eu disse, fazer o uso efetivo do seu tempo, né? Bom, a gente dorme 8 horas e sobram 16 horas no dia. Geralmente as pessoas trabalham 8 horas. Então, você precisa fazer uma organização de como vai funcionar o seu dia. Não dá para você decidir o que você vai comer 15 minutos antes do que você vai comer, entendeu? Muita gente acaba errando nesse tipo de coisa. Então, a minha dieta, eu sigo um plano alimentar, que já dá uma facilitada, mas eu sei exatamente o que eu vou comer no dia. Se é um dia que eu vou ter que sair para uma reunião externa, um dia antes eu já vou preparar para poder levar comigo. E aí quando você fala, só para eu entender, eu vou preparar para poder levar comigo. Para as pessoas entenderem a vida como ela é, que horas você vai preparar, quem vai preparar, como você vai dividir, como você vai levar. Para as pessoas do tipo, beleza, eu vou preparar e não tem onde colocar, não tá pronta a coisa, eles precisam entender o que é preparar. Todo o processo. O que é meal prep. Teve uma época que eu fazia muito, pegava assim o domingo e preparava já toda a alimentação da semana. Dava uma boa facilitada, você acaba tendo que congelar muita coisa, mas dava uma boa facilitada porque, como eu falei, você já organiza tudo que você vai comer, tudo que você vai levar, colocar em potinho, né? Então, dando aqui falando mais de forma prática, Isso. Colocava nas marmitinhas, deixava. Eu comprava já marmita de caixa, aquelas marmitas descartáveis, que vem um monte de marmitinha, um monte de tampa, tudo descartável. Eu já preparava no domingo as alimentações, já deixava tudo no freezer. Então eu ia só pegando. Hoje eu estou trabalhando de home office, então dá uma grande facilidade porque eu estou na maior parte do meu tempo aqui dentro de casa. Então, geralmente, a minha esposa já faz aqui a comida para nossa filha, para a janta, e faz uma quantidade que sobra para o meu almoço. Algumas das minhas refeições eu faço uso de suplementação, né? Suplementos, que dá uma facilitada pela praticidade. E aí, como eu comentei, eventualmente, se eu preciso sair para uma reunião externa, eu preciso ir num evento, alguma coisa do tipo, aí eu preparo um dia antes, à noite, na hora que dá, assim, na hora que acaba o trabalho, na hora que sobra uma janelinha de tempo ali, eu vou e preparo alguma coisa. E só pra gente entender, então, o que é um dia teu, que você falou, você encaixa 12 horas de trabalho, 2 sessões de treino, tempo com a filha, com a esposa. Me dá um dia seu do fui dormir tal hora ou acordei tal hora até a hora que você vai dormir. Tá, vamos lá. Eu geralmente acordo por volta das 7, 7h30, tá? Ok. Acordo, faço um café da manhã aqui, 7 ovos, mas não 7 gemas, tá? 7 ovos eu tiro algumas gemas, 2 fatias de pão e alguma coisa para passar no pão, um café. Como isso aí de forma rápida e vou para academia, faço um treino de mais ou menos 1h e 10 de musculação, então eu chego na academia umas 8 e pouquinho, termino esse treino 8h15, eu tenho a facilidade também que a academia é aqui na rua de trás de casa, então eu só subo aqui, tomo um banho rápido e 9h30 começo a minha jornada de trabalho lá no Itaú. E aí fico o dia inteiro trabalhando, faço as minhas pausas para fazer refeição de almoço e o café da tarde. Mas aí é como uma pessoa comum, sentadão na frente do computador. Sentado. Depois do seu treino... Participando de reunião. E depois do seu treino, Marcelo, você chega a fazer alguma, tipo, entre essas refeições, entre essas reuniões, você tenta fazer algum tipo de atividade extra? Sim. Não, a atividade física extra não, porque acaba ficando muito corrido, assim, né? Quando você começa a trabalhar, você já começa a entrar em reunião, um tipo chamando daqui, outro chamando dali, acaba sobrando um pouco espaço para... O que sobra é a hora do almoço, né? Que geralmente... ali do 12h30 até mais ou menos 2 horas fica uma lacuna aí de reunião de atividades, é a hora que eu paro para fazer meu almoço. Tá. E aí faço um lanche aí à tarde, trabalho até mais ou menos 7h30, 8 horas da noite, e aí eu vou ficar um pouquinho com a minha filha antes dela dormir. Nisso já foram aí 5 refeições, né? Depois lá para umas 9 da noite eu venho aqui na academia do prédio e faço uma atividade de cardio respiratório, né? Uma esteira, pulo corda, bike, eu dou uma variada, às vezes faço um funcional de 20 a 25 minutinhos, faço uma janta, depois desse treino, vai ser lá pelas 10 da noite, assim, 10h30,
Depois dessa janta eu tomo um banho, me preparo para dormir e faço uma ceia. Assim, um shake de whey, às vezes ali uma fatia de abacate para ter um pouco de lipídio, né? E é isso, eu vou dormir lá pela meia-noite, meia-noite e meia, e 7h30 acordo de novo. Então, Legal. vida de um quase atleta, mas... Que não é atleta, Que não que é é atleta. técnico, que é TI, né? Que as pessoas tendem a associar uma figura completamente diferente dessa. Sim, com certeza. Quando eu vou falar de profissão, acho que a última que vão chutar é TI. Eu não diria, olhando seu Instagram. Mas também hoje em dia, Instagram não tem como dizer. Agora vamos tentar entrar um pouquinho mais no seu treino e na sua dieta. Em relação à dieta, Vamos qual lá. estratégia que você segue? É controle calórico? Você tem divisão de macro? É um plano de refeição já pré-estabelecido? Como a Nutri, qual é a pegada dela? Hoje eu estou num processo de tentativa de ganhar massa muscular. Acho que essa é a parte mais difícil para mim. Ih, meu Tenho filho, a gente acabou uma de passar genética um por pouco isso. de Acho que é pra todo mundo, viu? ectomorfo. Olha. Então eu tô numa dieta hipercalórica aí de umas 4.000 e pouquinhas calorias, tá? Aí é meio que divisão de macros mesmo, assim, sei lá, uns 45 a 50% de carbo, 30% de proteína, 20% de gorduras, tá? Quando a gente está fazendo fase de definição, a gente faz um pouco de ciclo de carbo, né? Faz dias com carbo alto, outros dias com carbo mais baixo. Mas agora, nessa fase que a gente está de ganhos, está meio uniforme, assim, a divisão de macros, sabe? Ô E aí está na Marcelo, faixa de 4.000 calorias. legal. E você chega a pesar as suas refeições ou você segue o plano que tá lá do tipo, 3 colheres, você coloca as 3 colheres ou ele ou ela, da sua nutricionista, Aham, ela te é passa ela. a quantidade? Não, eu quero 250 gramas de arroz cozido. Não, a maior parte ela passa em quantidades. Eu sempre tive o hábito de pesar, assim, sabe? Então você pesa certinho, você Porque, bate exatamente aquelas é, calorias ao final do dia. exatamente. Eu tento seguir assim bem à risca, porque eu comecei a realmente ter resultado em academia. Eu já treino há 18 anos, né? E no Caraca. início desses 18 anos eu, eu não fazia dieta certa, assim. Tentava comer de forma saudável, escolher bem os alimentos e tal, mas não seguia um plano. E eu passei realmente a ter resultado quando eu comecei a pesar a comida, assim. Tipo, tá dentro do plano na risca mesmo, sabe? E aí eu peguei esse hábito de treinar, de pesar. Eventualmente, quando eu não tenho à disposição ali uma balança ou uma coisa do tipo, vai um pouco no olho, porque há tanto tempo pesando, a gente acaba meio que Com E pegando certeza. honestamente, na fase de ganho, o você não precisa ter jeito, né? tanto essa preocupação. Sim. Serrar um É, pouquinho a mais, tudo bem, não vai te É matar. até melhor. Agora, na Mas de perda. olha exatamente. um ponto interessante que ele colocou, Marcos. Até o momento que ele começou a, de fato, ver os resultados acontecerem, foi quando ele começou a pesar a comida, Apesar, né? Então, sim. porque Porque, o que cara, assim, conta é você ser, o que o Marcos estava falando antes o que conta é você ser consistente na sua quantidade calórica. Então, se você quer ganhar peso, você isso. precisa constantemente comer mais calorias do que você gasta e assim por diante. Uhum. E aí, em relação ao controle, Marcelo, Eu por acho exemplo. que. Pode falar, Ó, desculpa. não, ia só complementar o que ele falou, que assim, eu acho que o fato de você começar a pesar a comida é, ajuda muito a você não escapar da dieta, sabe? Porque mesmo quando a pessoa às vezes assim vai muito no olho, você fica mais sucinto a você, por exemplo, num processo de perda de gordura, escapar um pouquinho em cada refeição, e esse Uhum. pouquinho que você escapa em cada refeição Com tira o seu certeza. déficit calórico, entendeu? Em relação a esse ganho, essa fase de ganho, você tá com quanto peso inicial? Qual é a ideia final? Então, eu tô agora com 90 quilos, tá? E a ideia inicial era eu chegar até uns 93, 94, mais seco, né? A gente não tá fazendo, assim, um aumento muito alto de calorias para não subir muito o BF, porque depois a gente acaba perdendo muito do que você ganhou para secar, né? Então, eu tô fazendo uma subida de peso, assim, meio controlada. Óbvio, né? Um pouquinho do BF, quando eu comecei o processo eu tava com 6,5, né? Agora eu tô na faixa de 8,5, 9.
E Então, esse um pouquinho 6,5, acaba 8,5 você subindo, pega mas por onde? Qual é o tipo de análise? prega, né? A Tá. Nutri pega pela dipômetro, né? É, e aí, assim, a gente está fazendo bem controlado, não quero passar muito de 10%, tá? Então, não sei, acho que chegar nos 97, assim, para descer para uns 94, 93 depois. E qual é o controle? É semanal? Você faz média de pesagem, passa para ela ajusta o macro, aumenta? Co- Como é a troca? Eu faço consulta com elas lá a cada 30 dias, né? A gente faz bioimpedância, faz aí a medição da gordura, né? Com adipômetro e tal. E o controle de peso eu vou meio que fazendo semanalmente, assim. Diariamente eu vou pesando, vou vendo ali se eu tô subindo e vou mantendo em contato ali com ela de, tipo, a dieta tá funcionando, deu uma estagnada. Você E, tem e noção de também, ganho assim, semanal ou não? Do tipo, por ganho semana, quando você ganha, semanal. ou é mensal? Como você faz esse controle? Assim, na faixa de umas 500 gramas, 800 gramas. Como eu falei, a gente está tentando subir de forma bem seca, né? Então, acaba não tendo ganhos expressivos. Eu controlo também muito pelo espelho, assim. Eu não gosto de controlar só por balança, né? Tá? Eu até tenho adipômetro em casa aqui, eu poderia fazer algumas medições. Mas eu gosto de controlar muito pelo espelho, assim. Então, às vezes, o peso se manteve igual, mas eu sinto no aspecto de espelho que a pele engrossou um pouco, então eu dou um toque para ela. Às vezes a gente está com uma dieta que está escapando um pouquinho e subindo muito rápido o BF, eu vou fazendo um controle desse jeito. Eu acho que essa parte da gente avaliar o visual é importante, assim, não só essa questão de números, sabe? É super. E quanto mais experiente você é, mais você pode contar com esse tipo de análise, porque, pô, você se olha. Ah, Total. sim. Eu e o João, a gente acabou de fazer uma fase de ganho e não sei como, para Uhum. você, pelo visto, a experiência está sendo mais tranquila. E eu e o João, a gente tentou puxar bastante o ganho e chegou num ponto que a gente não queria olhar no espelho mais. Tava Porque sobe o BF, grande, né? É sobe o fordo. Você BF, tá mexe com a fordo. cabeça. Você que trabalha com É, imagem, tá na frente do espelho, da câmera, é complicado, mexe É. um pouco no mental. sim. Para você, como você não tem aumentado muito, o BF tá baixo ainda. É que a gente, eu pelo menos usei um outro método que a gente mede pescoço e cintura. E eu Tá. confesso, eu tenho um quadro bem parecido com o seu. Comecei em torno de Aham. 92, 93, consegui bater no 97, mas agora que eu tô em déficit, o meu objetivo era terminar minha fase de déficit com 92, 93. Só que agora eu já tô em Seco, né? Já 89, não. seco, sim. Mas Uhum. assim, os 97 quando eu bati, eu não tava numa qualidade que me agradava muito, não. Eu já cheguei a 100 quilos. Uma vez eu fiz um processo de ganho que eu cheguei a 100 quilos. Mas como Mas é que você também, assim, o BF tava passou, acho que. esteticamente? Ah, não, passou de 16 o BF. Você perde linhas, né? Você Você é perde natural ou corte. hormonizado? Fica estranho. Hormonizado. Isso ajuda bastante, a gente tem que falar pra galera, né? Porque você, como É. natural, o corpo tem uma resposta, principalmente no superávit, que Aham. não tem como. Mas você faz o Ah, quê? É sim, TRT, com certeza. protocolo. É um protocolo bem de boa, assim. A gente pode falar aqui Pode. Pode, de claro, protocolo, assim? sem problema. É um protocolozinho bem de boa. Eu faço o uso constante de texto o ano todo, uma por semana de Durateston. E aí agora quando a gente vai fazer esse protocolo de ganho de massa, ela entra com a Deca, uma por semana também, oximetolona e oxandrolona. 30 miligramas de oxandrolona. Então é bem de boa assim o protocolo, tá? Até porque eu não quero grandes ganhos, entendeu? Eu já estou bem próximo de onde eu queria, né? Que é aí os 93, 94, com o BF na faixa dos 7. Mas você nunca fez, então, um protocolo de ganho sem uso de hormônio? Fiz. Inclusive no meu Instagram, eu treino há 18 anos, né? Aham. 14 anos desses 18 foram de forma natural. E sempre, assim, mesmo antes de tomar, eu já tinha um shape bacana. A galera sempre achou que eu tomava. Tipo, a galera fala, não, é impossível, você toma, não sei o quê. Não tomo, eu Bem-vindo era ao meu natural mesmo. mundo. Tem um vídeo. Então, tem um vídeo lá que eu faço um comparativo, assim.
E o que eu senti de maior diferença, assim, quando eu entrei mesmo com os hormônios, foi a densidade muscular. Total. Eu fiz processos de ganho de massa, onde eu consegui também ter bons resultados, cheguei a 7% de gordura de forma natural. Só que o que acontecia? Quando eu chegava em 7% de gordura, era 82 quilos, 81, sabe? Eu nunca consegui chegar em 7% de Quantos tem de gordura com altura que a 90 gente não quilos. perguntou? 1,81. 1,81. Pô. Eu tenho 1,88. É. Creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo, com grau de evidência A. O que significa isso? Que já houveram diversos estudos sobre esse suplemento. E eu vou te falar que todo mundo poderia utilizar. Se tem um suplemento que você poderia utilizar todos os dias com completa segurança, é a creatina. Então, desde pessoas que treinam como eu, pesado todos os dias, até pessoas na terceira idade para melhorar a cognição, entre outros benefícios que esse suplemento te entrega. Ele é super em conta, então ele é acessível para todo mundo e você poderia tomar todos os dias. Esse é o segredo. Tente evitar de você tomar ele com barriga vazia e associe a ingestão da creatina com carboidratos para facilitar a absorção dela. Se você fizer isso, você está coberto e você estará na frente de muitas pessoas que não consomem esse produto. E a gente, obviamente, super indica o da Dux, que é o nosso patrocinador do podcast do Híbrido. Mas caraca, sim, eu me relacionei bastante com você, Marcelo. Quando que foi o seu momento onde você falou não dá mais natural? E quais foram as suas razões para falar, não, acho que agora eu mereço isso? Porque eu sinto que eu quero ter esse momento. Por mais que eu já me esforcei e cada vez mais eu me descubro, eu acho que, tipo, não, eu consigo prorrogar um pouco mais. O que passou na sua cabeça do tipo... Conta um pouquinho mais como curiosidade pra mim mesmo. Porque você tem 38. Não, legal. Eu tenho 34 ainda. Talvez seja mais Mas ele ou menos... começou com 34, 4 anos atrás. Tá. Entendi. Sua idade. Eu tenho a intenção de começar por aí. 38, 40. Só uma correçãozinha, tá? Eu tenho 36, né? Eu vou fazer aqui agora. E eu comecei com 33 a fazer o uso, tá? Mas assim, estamos na mesma faixa de idade aí, tá? Total. Isso. Mas, aí deixa eu falar um pouco de como que eu comecei a fazer o uso e tal, como que eu entrei nessa, né? Como eu falei, eu já treinava há 14 anos de forma natural. E desses 14, vamos dizer assim, 10 foram nessa rotina pesada de treino todo dia, dietas, regrado e não sei o que e tal. Então eu vivia esse negócio da musculação, do treino, do bodybuilding, né? Eu vivia isso. E eu fiz vários processos de ganho de massa, fazia o ganho de massa, secava, fazia o ganho de massa, secava. E eu sentia que sempre eu chegava no mesmo patamar, sabe? Era na faixa dos 82. Você tá contando a vida 83. Do João Vitor, tá? Ele tava reclamando disso hoje. E aí você fala assim, não, agora eu vou fazer um booking pesado, vai vir massa. Aí vem massa. Aí eu bati, teve uma vez natural, eu bati 93 quilos. Aí eu falei, agora quando eu secar vai ficar bom, cara. Caiu até tudo. Eu chegar no 7%, eu voltei lá pros 83. João Vitor. Aí eu falei assim, cara, e assim, quando você já tá há um tempo fazendo isso, você tem consciência de que você tá fazendo a coisa da forma correta. Total. Entendeu? Você vai pegando esse... você sabe que você não tá errando. E aí eu comecei a falar assim, galera, eu acho que assim, o que o meu corpo naturalmente pode produzir é isso. Eu posso chegar ali, vamos dizer, então, tô batendo aqui na porta dos 82, 83, não sai? Eu posso chegar nos 84, vai. Mas não vai passar de 84, eu não vou chegar em 89, entendeu? Não, perfeito. Aí eu falei... e aí eu falei assim, cara, eu vivo isso, né? A minha vida gira em torno disso, tirando a parte profissional e tal, de musculação. Eu quero sentir o que é eu chegar no shape que eu almejava, que era os 90 quilos seco e tal. Eu falei, cara, eu vou arriscar, vou fazer aqui. Obviamente, fiz da forma mais controlada possível, com acompanhamento médico, assim, exames a cada 30 dias e tal. Perfeito. Mas o gatilho, acho que foi isso. Foi você não responder mais. Consciência. Isso. Não, e assim,
acho que o que é importante às vezes, não é só a questão de você não estar vendo resposta, é você estar no nível de consciência de treino e dieta que você fala, cara, eu estou Maturidade. fazendo a coisa certa. Total. Maturidade, você fala assim, eu Aham. estou fazendo tudo certinho. Sim, Eu acho que aqui é o limite do meu corpo, entendeu? é o mesmo. É muito bacana ouvir isso de você, porque a gente acredita, eu pelo menos acredito puramente no que você falou. É isso que eu levo Uhum. como consideração do tipo, eu já esgotei todas as minhas opções e fui capaz de Sim, repetir isso por muito tempo? isso. Sim. Ah, então Aham. beleza. Não, e o que eu falo, assim, vem muita galera no meu Instagram perguntar, né? Pô, cara, você é hormonizado, o que que você toma? O que que você me indica tomar? Muita galera jovem, assim, cara. Sim. E eu falo, mano, não pensa em fazer uso de hormônio e fazer Surra uso de de qualquer treino e coisa que seja. dieta até você ter 30 ou Isso, mais, pelo menos, e conhecimento Você se básico. isso. frustrar, eu acho. É, isso. E você ter maturidade, conhecimento do seu corpo, saber treinar de forma correta, né? Porque senão você vai fazer o uso ali, você vai queimar cartucho à toa, entendeu? Perfeito. Você vai usar, é como se você desse um carro e colocasse turbo na mão de um cara que não sabe dirigir, entendeu? Ele não Concordo vai sair do plenamente, lugar com o Marcelo. carro. Ô Marcelo, Então, vamos abrir o agora um momento pouco. certo de fazer isso Pode falar, pode terminar. só para o momento certo de você entrar nessa parte de hormonal para dar um gás na sua performance é quando você sentir que você consegue extrair o máximo do benefício que vai te trazer. Do hormônio. Concordo. Vamos entrar agora um Isso. pouquinho na parte do seu treino. Mas peraí, antes dele só Claro. completar. Então, você vai puxar aí para 97. E aí depois qual a Uhum. ideia? É ficar em manutenção um pouco, depois entrar pro déficit? Só estratégia de longo prazo pra gente entender. Onde você quer levar seu Uhum. shape? A estratégia basicamente está sendo, né? A gente sobe aí até os 97 nesse processo de ganho de massa, depois faz um período ali de manutenção para poder dar uma estabilizada nessa parte calórica do corpo e tal. E depois ali de umas 2 semanas a gente começa com redução gradual de calorias. E aí, junto com a redução gradual de calorias, eu gosto bastante de utilizar a parte de cardiorrespiratório como uma ferramenta para acelerar. Então, quando a gente está fazendo redução gradual, chegou num platô, antes de fazer uma nova redução, eu dou um leve incremento nos treinos de cardio, tá? E aí, quando novamente a gente está chegando num platô, aí volta para redução de calorias. E a gente vai fazendo esse ciclo aí até chegar no que eu quero. E que é o que você quer, só pra gente entender? Que seria o goal, assim, a meta total. A Ouro, meta, padrão ouro. Peso e BF. que eu acho, peso IBF, acho que é tipo 7 de BF, 6,5 com 93 quilos. O máximo que eu cheguei foi 89, né? Tá, galera, lembrando, você pode falar, caralho, você tá louco, 7% é uma coisa maluca. Ele tá usando uma medida que um profissional está fazendo. Se você for fazer dobra com outro profissional, talvez dê uma variação. Sim, Se você pegar sim. pescoço e cintura, fazer pela tabela, outra coisa. Se ele fazer um DEXA, outra. Se ele, Total. cada um tem a sua O mais importante é você repetir o mesmo método. método e ver progresso dentro Mesma desse método, referência. que é o que ele está buscando. Eu estava tanto com tanto, Mesma agora eu vou conseguir referência. chegar em tanto com tanto. Então, beleza, acho que da parte de Exatamente. nutrição a gente conseguiu entender. É muito legal ver que, por mais que não é você que está montando a sua dieta, tem uma pessoa te guiando, Uhum. é nítido o seu conhecimento e você entender do controle calórico, Sim. a divisão de macro, entender as fases de ganho, manutenção, perda, entender que o déficit não é só redução de nutriente, pode ser aumento de gasto calórico. Tudo isso está muito claro na sua cabeça e é nítido quando você começa a falar que, tipo, não, o meu planejamento ele tá aqui, ele tá feito, eu sei como conduzir ele e Por mais mais que um eu já testamento que não adianta a saiba. pessoa falar que é só bomba. Ah, não, é só bomba. Por mais que ele já Não, faz saiba com bomba Não. só pra você vai ver o que vai dar. todo o planejamento, ele pesa todos os dias. Total. É, E não então. só isso, por 14 anos ele ficou pesando, É. ele ficou treinando, ele ficou comendo. Então agora sim eu passo o Não, bastão e- pra e- você no e treino. Então, e pegando nesse gancho do treino, assim, nesses 14 anos, você vai aprendendo, né, o tipo de treino que funciona para você, né? Cada pessoa tem uma característica física diferente do outro, então a biomecânica pode variar um pouco de um para outro. Então, num exercício de perna, eu sei mais ou menos ali
a angulação que eu sinto pegar mais o treino. Você vai pegando esse Super. tipo de maturidade, entendeu? Parece que você vai se conectando ali com o seu corpo, você vai entendendo o que atinge melhor, né? Com Eu certeza. sempre tento falar pra galera que tá iniciando, cara, quando você tá fazendo um exercício, você tem que sentir ali qual que é qual que é o método de execução que você faz que te traz menos conforto, porque a gente vai sempre tentar buscar o conforto. Vou tentar buscar aqui uma execução que fica mais fácil, mas aí você está usando o músculo auxiliar, está tirando a carga do músculo alvo, então você vai pegando esse tipo de consciência, entendeu? Então, obviamente, né, 14 anos de treino, 18 anos, né, essa bagagem que você vai pegando de conhecimento facilita nesse processo, porque eu consigo aplicar as coisas de forma mais simples. Mas não quer dizer que uma pessoa que está iniciando também não consiga, aplicando esse tipo de mentalidade, conseguir resultados iguais também. É tudo a questão ali de você colocar foco. E eu sempre tentei também entender como as coisas funcionavam. É por isso que eu entendo a parte de dieta. Não era simplesmente um cara que ia, pegava uma dieta com nutricionista e ficava só seguindo. Eu tentava entender a lógica do que estava acontecendo ali. Né? E é legal isso. Por mais que proteína, você siga um cardápio fechado, você tem noção de fases dedicadas, específicas. Você tem noção de body fat, você tem noção de ganho, o quanto você quer ganhar, metas. Beleza, tem um profissional acompanhando com cardápio fechado, foi essa estratégia que você viu que funciona para você. E agora, se você pudesse fazer um paralelo em relação ao treino, qual é a estratégia e a pegada que você sente? Quais são, tipo, as regras, as leis para você do seu treinamento? Legal. O meu treinamento ele é muito baseado num treinamento, num programa de treino que eu montei há um tempo atrás com um coach que é o Leandro Twin, vocês até devem conhecer o nome dele. A gente ia falar com ele, mas não conseguiu o horário. Certo. Então, ele montou há um tempo atrás, eu fiquei uns 2 anos com ele sendo meu coach, e eu sigo mais ou menos a base do treino que ele montou para mim. E era um treino voltado assim para microciclos, né? Então a gente fazia ciclos, uma semana o treino era mais voltado para hipertrofia, então repetições ali entre 8 e 12, fazia 3 semanas nessa pegada, depois fazia um treino de força, onde você baixa um pouco ali o número de repetições e sobe a carga, depois fazia um treino mais voltado para repetições de RML, né? Então sobe ali as repetições para 20, 25 e coloca menos carga. E aí você vai fazendo esse ciclo, né? E dentro dessa divisão, fazer também o rotacionamento dos músculos-alvo, né? Então tinha uma semana que era mais voltada para a parte superior de peitoral, outra semana a gente focava mais na parte inferior, ia fazendo esse rotacionamento, assim, sabe? Meu Deus, é muita variação no... E qual o seu split hoje, que você usa? ABC, ABCDE, como que é? Assim, há uns 5, 6 anos atrás eu comecei a dar um foco bem grande na parte de membros inferiores, porque eu tinha um pouco de desproporcionalidade, assim, no shape, e eu foquei bastante em membros inferiores. Então, meu treino hoje é ABCDE, e são 2 treinos de perna na semana. Eu divido meu treino em quadríceps, né, a parte frontal da perna, e panturrilha. E na sexta-feira, que é o último treino, eu faço posterior e glúteo. E aí no sábado e domingo você só faz um cardio? Como é que é sua rotina no final de semana? Sábado e domingo, geralmente eu faço cardio em jejum, logo que acordo, assim, né? E aí, para manter o mesmo nível de atividade que eu venho durante a semana, para não ter uma queda, geralmente à tarde eu faço um outro treino. Aí, às vezes, é um treino mais de abdômenes, ou às vezes um músculo que ficou faltando na semana, ou antebraço, coisas do tipo, assim. Mas eu também faço 2 treinos no sábado e domingo. Legal, Marcelo. Quantos exercícios você tem, assim, para quadríceps? Para cada agrupamento muscular, você tem um cap, um limite de quantidade de exercício? Do tipo, para quadríceps eu faço... Me fala, por exemplo, seus exercícios que você faz para quadríceps na segunda. Legal. Eu gosto de começar o treino bastante com agachamento, tá? Acho que dá uma boa ativação na parte muscular. Aí eu faço umas 5 séries valendo, mas faço umas 2 ali com uma carga mais baixa para dar uma aquecida no músculo. Então são 5 séries de 12, né, no agachamento. Aí eu costumo pular para a cadeira extensora. E aí eu aplico nessa cadeira extensora ali alguma técnica de drop set no final, ou coisa do tipo. E aí eu faço leg press. Isso. E aí eu faço leg press também 5 séries, fazendo progressão de carga, né? Então,
Eu começo com uma carga onde eu faço ali 12 repetições, 14 repetições, vou subindo essa carga e na última ali eu tento pôr uma carga que eu sei que eu vou fazer 8, mas tipo assim, chorando, sabe? Tá. E Isso depois aí eu já foram 15, faço. né? 5, 5, 5. É, isso. Aí depois eu faço assim, só de leve, três exercícios na adutora, para pegar mais a parte interna aqui da coxa, Aham. e termino fazendo 3 séries de passada. Caraca. E a panturrilha? Panturrilha Entra eu no faço 2 final? exercícios. Aí, não, eu costumo começar com a panturrilha. É que Boa. você tinha perguntado do quadríceps, eu costumo Aham. sempre começar com a panturrilha, porque a minha panturrilha era muito ruim, assim, Ó, Sim. João quando, também. Você e João quando eu são comecei a irmãos. focar a É. perna. Mas hoje em dia minha panturrilha eu te Depois, falo que é não é meu ponto fraco mais não. Uh. É. cara, a minha também não. É o que eu recebo assim de elogio, a galera falando da panturrilha, porque eu foquei demais em panturrilha, assim. Ô Eu tava Marcelo, realmente destoando do shape. mas nesse treino na segunda, então, você não faz nenhum exercício para posterior? Não, para Não, é só posterior não faço. quadríceps mesmo, você E, destrói o quadríceps. E aí você fica com sim, dor até só quadríceps. quando? Tipo, Putz, 2 dias assim de dor. até quarta, assim, depois você já não É, tá, você sente que ele tá de boa. aí eu jogo o treino de posterior para sexta, né? E aí a panturrilha que eu tava falando, eu costumo fazer na segunda-feira, quando eu tô fazendo com quadríceps, eu coloco bastante carga, então eu ponho muito peso para fazer panturrilha, assim, faço de 8 a 12 repetições na panturrilha. E Uhum. quando eu vou fazer com posterior, aí eu subo o número de repetições na panturrilha. Legal. Eu faço essa variação. Velho Aí eu Aí faz estratégia. faço dois tipo tipos de 20. Muito fibra e bom. como responde a panturrilha. Isso aí. E você Aí e eu você faz jogo de algum 20 a 25. Você faz algum tipo de alteração de volume semana a semana? Então, do tipo, semana que vem, você vai continuar fazendo as 5 séries de agachamento, 5 de extensora, 5 do leg, ou você faz algum tipo de É, ajuste? nos treinos de hipertrofia, que são os 3 primeiros que eu faço, né, dentro do programa, eu geralmente não vario muito o volume, não, porque Tá. depois vai vir a fase do RML, que geralmente entra como se fosse um deload, assim, sabe? Porque Uhum. sobe o número de repetições e o número de carga é bem baixo. Por quanto tempo Então, você faz esse de RML? RML, uma semana só. E aí na Ah, outra tá. semana, depois dessa de RML, que deu como se fosse um deload, eu entro com um de força. Entendi. E do de Aí é de força você fica 3 quanto a 5 tempo? repetições só. Uma semana também só. É de Ah, 3 a tá. 5 repetições. E aí, como é que você consegue controlar essa variação de volume? Porque tem muita variação. Só para você entender, então, na nossa Uhum. pegada, a gente faz semanas progressivas, a gente não muda exercício e a gente vai incrementando né, peso, série, número de repetições. E aí a gente consegue controlar, do Ah, tipo, tá. semana 1, 2, 3, 4. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem 4 exercícios: leg press, extensora, agachamento costas e Bulgarian squat. Vamos falar que são esses 4. Uhum. Semana 1, 3, Uhum. 3, 3, 3, vamos dizer, fechou. Semana 2, pode ser 3, 3, 3, 3, aumentando a carga, ou 3, 3, 3, 4 no último. Séries. Entendi. Séries, para você entender. Ou o número de repetições que a gente subiu. Ou uma combinação dessas variáveis. Até chegar numa semana em que o corpo é a autorregulação. É do tipo, vai quebrar se eu continuar. Não tem como, eu preciso dar uma semana de deload. Então a gente normalmente acumula 4 ou 5, dependendo da recuperação, e tira uma semana de deload, na qual os 3 primeiros dias a gente mantém a carga, mas diminui o volume, e nos últimos 3 diminui carga e volume, e aí depois volta, só que com os mesmos exercícios, Uhum. apenas Uhum. alterando um pouquinho ou repetição, ou carga, ou série, para ter a sobrecarga constante. Então esse é o resumo do nosso método de treino para você entender. Mas vamos Legal. tirar o benefício dessa repetição, até porque, vamos dizer que você tem na sua programação um Bulgarian ou uma passada. Eu mantive Uhum. passada com o mesmo número de repetições, mesmo número de séries, só mexendo em carga. Então, para você ter uma noção, eu comecei com 25 quilos de cada lado, 500 É, libras, 50. Quantas libras? 55 libras. É, tipo, 22 e É, meio. 22,5. 22,5, né? Eu fiz
4 de 30, tá? Comecei isso 1 ano e meio atrás, ou 2 anos atrás. O meu último ciclo, antes de eu tirar a passada e falar, tá arriscado, eu preciso aquecer muito, tá demorando, tá começando a doer o joelho, tão coisas erradas que Aham. precisam acontecer, eu preciso variar, tirar Aham. ele do cardápio. Foi com 100 libras, 2 Ou de 100 seja, libras. 45 Então eu quilos. fazia 120 repetições com 45 quilos, 4 de 30 era o que eu Uhum. fazia. Então eu falei, é hora de abandonar. Mas é muito fácil de entender variação, aumento de volume, comparativo. Como você não fica Uhum. perdido com essa variação do tipo, semana um é uma coisa, semana 2 é outra coisa, semana 3 é muita variável para controlar. Você sente que você consegue ter o controle? É que no nosso caso lá, as variáveis que a gente mexia era mais na carga, sabe? O formato do treino É era sempre fixo. de 8 a 12. Então, por exemplo, no treino de hipertrofia, né? Sempre de 8 a 12. E aí eu sempre faço um controle da carga que eu tô. Então, vai ter uma carga que eu vou colocar que eu vou conseguir fazer 12. Aí eu vou subir essa carga. Não vou mais conseguir fazer 12 com ela, eu vou fazer 10, vou fazer 8. E aí eu vou manter nessa carga até um momento onde eu faço 12 com ela. Eu falo, opa, é hora de eu colocar uma carga um pouco a mais. Então acho que a gente fazia mais variação, quando eu fazia o treino com o Leandro, na parte de carga, sabe? Você chega a notar isso, Marcelo? Você, tipo, você tem um diário de treino, Eu anoto, não tenho diário assim certinho não, um tá? Mas eu bloquinho de notas no anoto celular. isso, naquele aparelho ou aquele exercício, qual que foi o meu. A gente faz o cálculo de repetição máxima lá, né? Que você tem até aplicativo que você põe lá qual a carga que você fez, fiz 12, aí ele te fala qual que é o seu Mas você não coloca RM1, cada um treino, né? R1. Do tipo, nesse treino foi isso, tantas repetições, você não faz esse tipo de controle. Não, eu só passo o controle de onde tá, em que carga que eu tô fazendo 10, por exemplo. E Entendi. só porque eu tô curioso, qual é o Ah, benefício que você vê dessa mudança de fase tão rápida e como você consegue metrificar a evolução? O que você diria do tá. tipo, Ca- evoluir? E qual é o benefício Aham. dessa mudança de fase? Não sei se você vai saber, tipo, dizer É. exatamente o que é É, isso, mas se tem alguma coisa que ele te explicou por detrás dessa metodologia do tipo, ó, por isso que a gente varia tanto e esse é o objetivo disso. assim, tecnicamente o motivo dessa variação rápida talvez eu não saiba explicar, mas do Tá? ponto de vista meu, de um cara que está Isso. executando aquilo ali, o que eu sentia, tá? Quando eu vinha fazendo essa progressão de carga, eu sentia que eu ia chegando cada vez no fim da semana mais cansado, né? Então, na terceira, quarta semana que eu vinha fazendo treino, fazendo a progressão de carga, eu sentia que eu terminava os treinos mais cansados, mais exausto. Aí, quando entrava o RML, é como se desse A um, sigla um RML quer dizer gás, o assim, quê? desse, Resistência muscular localizada. Ok. isso aí. Isso aí. Aí eu sentia que dava uma renovada ali no músculo, entendeu? E aí a gente vinha para a semana de força, que baixava bastante o número de repetições, e depois começava o ciclo aí de novo. De hipertrofia. Então, basicamente, Então, eram uma semana de força, três um, semanas com um, foco em hipertrofia e uma semana de isso. deload barra resistência É, muscular localizada. E você isso nunca aí. levou um treino de hipertrofia durante um tempo seguido, que seja só focado em hipertrofia? Levei antes de fazer esse treino com o Leandro, né? Então, no passado, mas aí era muito treino que eu pegava na internet, quando eu estava ainda meio que acostumando, pegando conhecimento ainda na área, entendeu? Então, atualmente, assim, por exemplo, eu nunca fiz uma fase onde eu tive um coach que foi me passando treino. Então, só pra De gente entender, hipertrofia, a gente ficou dá um pra tempão. gente, dentro do quadríceps ou dia de perna, o que seria um treino de hipertrofia, o que seria um treino RML e o que seria um treino força? Por cima. Basicamente, basicamente no treino de RML diminui o número de exercícios, então eu faço dois ou três só Tá? no dia de RML. No dia de hipertrofia eu fiz cinco, né? Que eu falei para Isso. vocês: agachamento, cadeira, leg press, adutora e passada. O que varia bastante é a carga, obviamente. Eu coloco ali uma carga que eu sei que a minha falha vai estar entre 8 e 12. No dia de RML,
é uma carga 20, bem baixa, 25. porque eu tenho que chegar até 25 repetição. Então, o que varia bastante é a carga, o número de exercícios e o tempo de descanso. No dia de hipertrofia, geralmente eu dou um descanso de 45, 60 segundos, e no dia de RML é de 25 a 30 segundos só o descanso, entre cada série. Tá? E o de Força. O que é um dia De de força? força aí eu dou um pouquinho mais, assim, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos. Não, mas eu Espero digo mais de pra fazer o exercício. de força. Qual seria os De exercícios seriam os exercício. mesmos ou você também aumenta ou diminui? Nos treinos de força, geralmente a gente dá mais foco nos exercícios Como se livres, fosse né? Então, powerlifter. na parte de peito, supino, terra, Desenvolvimento, agachamento desenvolvimento. costas, Então, remada. isso, é mais os livres, os multiarticulares, entendeu? Porque como você está ali tentando fazer um incremento da sua força, é interessante, né, a parte Sim, de, os movimentos mais de compostos. trabalhar isso, composto, E exatamente. você chega a 5 repetições no máximo. Sim, eu coloco uma carga para chegar a 5. Tem vezes que eu coloco carga que, sei lá, faço 3 chorando, assim. E esse seria qual? Um A exercício carga que ou você o chega a exercício? 3. Não, Ah, um exercício. Porque, tipo, agachamento. tá. Agachamento. Geralmente, treino de perna, assim, eu coloco um agachamento, faço, sei lá, 3 repetições com 90 quilos de cada lado. Aí eu Geralmente peço você ajuda faz na livre ou no Smith? na livre. Na Na livre. livre. Caraca, É. bastante. Sim. Ó, eu ouvindo isso, é uma técnica diferente, realmente. Nunca. É uma periodização Periodização. diferente, onde você. O Periodização. objetivo dessa periodização é você trazer um maior equilíbrio e uma chance de você estimular diferentes tipos de fibras musculares. Tá, mas nitidamente não vai Perfeito. ser o que vai maximizar a sua hipertrofia. Não, para hipertrofia, talvez no nosso método é aquilo. Tipo, se você quer ter a melhor composição corporal, Marcelo, o que a gente acredita se você quer melhorar na corrida, se você quiser ser o melhor maratonista, você vai correr. Você não vai fazer track and field, que é, como é que chama isso? Tipo, sei lá, correr 400 metros. Você vai querer sempre tentar fazer treinos mais longos. Na composição Sim. corporal, o objetivo é você passar, para você ter uma ideia, um ciclo nosso dura 16 semanas, ou seja, 4 meses, para a gente 16. concluir um ciclo. No Pra qual a gente- mudança de exercício, pra você entender, é mínima. A gente vai mudar o quê? 3 exercícios, se E muito. se for, vai ser sempre os isolados. Ah, troca esse por aquele. A gente tem uma linha muito de menor peso possível, maior amplitude possível, para que a gente minimize a chance de lesão e traga maior quantidade de estímulo para aquele músculo-alvo. Igual você falou, você faz esses ajustes nos aparelhos para você conseguir ter a melhor, vamos dizer assim, resposta. É o que a gente chama de relação estímulo-fadiga. Que É o quanto REF, você tem de legal. benefício com em menor relação custo. ao custo, ou seja, qual é o risco de você fazer isso. E por isso que me impressiona esse período de força no meio. Por quê? O risco para um atleta que busca hipertrofia é muito alto de você trabalhar 0 a 5 repetições. Por quê? Chance de lesão muito alta. E não só isso, Sim. articular. É um momento, quem treina 0 a 5, e a gente fez muito base de powerlifter ou levantamento de peso também, a gente sabia e vivia com dor, era dor no joelho, dor... Por quê? Quando você puxa para esses limites máximos, fazer 3 repetições tira a sua vida. Você termina a terceira, às vezes passa mal, né? Falta oxigênio na cabeça. É bem puxado mesmo. O que a gente fala, o que a gente quer evitar o mínimo de fadiga central. Quando você coloca, por exemplo, 100 quilos de cada lado, ou 90, a gente está falando de 180 quilos mais 20 quilos da barra, a gente está falando de 200 quilos. No treino de hipertrofia, onde você vai conseguir gerar a maior quantidade de hipertrofia possível é num tempo de série de no mínimo 40 segundos.
para isso ser entendi. Transferível para repetição? Para repetição, você deveria aquele- levar em torno de 3 a 9 segundos por repetição. Então, por quê? Você quer aumentar o tempo sob tensão. Então, tempo sob tensão, sim. isso é um pouquinho também, para mim, contra-intuitivo no sentido Pra mim de também. você vai começar seu treino de hipertrofia já sentindo a sua articulação e pouco o seu músculo. O que a gente... A ideia, Marcelo, é você conseguir gradualmente ir acumulando fadiga. Fadiga é bom. Se você não estiver acumulando fadiga, é porque você não está dando a quantidade de estímulo necessária. Mas quando você abre a sua primeira semana, por exemplo, a gente nunca chega até a falha. A gente fica 3 repetições antes da falha, com o menor volume. A gente chama de volume mínimo efetivo, VME. Na segunda semana, eu incremento esse volume total de séries. Então, para você ter uma ideia, a gente chega no máximo em 20 séries para quadríceps na minha última semana. Então, eu começo com 10 séries. Se você fosse treinar comigo, por exemplo, o meu primeiro treino de A perna... gente estava indo embora, você estava terminando o aquecimento. Só 2, né? Então, a ideia por detrás disso é o quê? Você gradualmente ir acumulando fadiga e intensidade. Existe um outro, que a gente chama de RAF, que é um outro mediador de intensidade. Então, a cada semana, eu vou fazendo com que as minhas séries fiquem mais próximo da falha. Então, na primeira semana eu fiquei 3, na segunda semana eu fiquei 2, na terceira semana eu fiquei 1, na quarta semana eu fui até a falha. Aí é mata-mata. E na quinta semana aí eu faço drop set, rest pause. Você ferra tudo que der. Aí eu faço biset. Aí sim a gente faz isso. Para daí sim, na sexta semana, você fazer um deload, onde a gente diminui drasticamente o volume de séries e o volume de repetições também. Então, ao invés de a gente ir para 20, 25, se eu terminei, por exemplo, os exercícios isolados, que a gente chega em torno de 20 até 25 repetições, então na nossa última semana, eu estou tentando fazer uma carga que na primeira semana eu comecei com 15, 16 repetições, vamos supor, tríceps testa, ou tríceps na corda, ou qualquer um de tríceps, ou ombro. Na última semana, eu vou estar fazendo 20, 25 repetições, mas com aquela carga, porque eu precisei chegar até a falha indo com aquela mesma carga. Isso facilita muito o seu rastreamento da sua progressão. Quanto mais variável você tem, mais você abre ao risco de erro. Você não sabe o que você está medindo. Mas legal, agora eu quero ainda mais conversar com o Leandro, porque eu preciso entender a ciência por detrás dessa... Porque nitidamente eu não consegui pegar. Tenho que ser honesto com você. Mas é bacana de ver você assim, Marcelo, o quanto de noção você tem, sendo uma pessoa que não é da área. Que não é da área, do tipo, é bizarro isso. É muito bacana mesmo. Tipo, eu tô surpreso porque você faz parte da 1% dos praticantes que não são da área, que tem esse nível de consciência e conhecimento. Assim, tem todo o fato do tempo que eu já tô, né, nessa parte de treino de dieta, 18 anos e tal, e também um pouco da postura, de como eu falei para vocês. Eu nunca fui um cara que só quis ir ali executar e ver o resultado. Eu sempre tentava entender os porquês. Então, eu cheguei a ler livro de nutrição, livro de biomecânica e tal. Eu sempre tentei entender as coisas. Então, tem um pouquinho também da minha postura em relação a isso. E o fato de ser um negócio que eu gosto demais, assim, lance de musculação e dieta, entendeu? E a parada de então, suplementação é um que pouco a da gente paixão não... também. Suplementação que a gente não bateu ainda. O que você usa de suplemento e qual sua rotina de suplementação? Você está com a camiseta aí da Dux, então nitidamente você representa a Dux. O que faz parte da sua suplementação? Legal. Assim, é meio que o básico, tá? O whey, né? Aí pela praticidade que ele dá no dia, como eu falei para vocês, às vezes eu tô ali na correria do dia a dia, tenho que fazer uma refeição à tarde, e aí a fonte proteica vem do whey. Eu faço um shake de whey, pego ali 2 fatias de pão e eu tenho uma refeição já cobrindo ali os macros que eu preciso naquela hora. A creatina... Peraí, que isso daí é muito legal. Você passou muito conhecimento em uma frase só. Galera, whey, não existe nada de incrível no whey. Amo a Dux, levanta a bandeira, mas whey é proteína de fácil consumo, fácil acesso e fácil storage.
Você consegue Guardar. guardar de forma fácil. Mas foi o que ele falou, você entendeu? Perfeito. Bato o meu macro junto com o pão. Como assim? Pão e proteína? Ele E às tem o vezes, carboidrato, às vezes ele sem tem sair a do... Ele proteína. quer bater isso. Carbo e proteína Não, e dele. às vezes ali sem sair da frente do computador. Saio 2 minutos para montar o shake e volto, A entendeu? proteína de Então, alta eu qualidade, também não vai pesar no eu estômago, é sempre, prático. eu sempre bato nessa tecla, apesar de eu ser da Dux e sempre defender aí o uso de suplementos, a galera vem me perguntar, eu falo, cara, o whey protein não tem nada de mágico, tá? É, Sem ele você consegue ter resultados também. O que ele te traz é a praticidade. É muito mas é mais prático eu que engraçado. tô ali na Mas o frente. que a gente pode bater, e eu Ah, preciso levantar a bandeira da Dux aqui nesse momento, é sabor. Não tem o que a Ah, gente sim. chama de não, aí tudo bem. retrogosto. Qualidade da proteína. Retrogosto de adoçante. Então, Total. cara, de marca nacional, desculpa. De longe, não tem retrogosto, não te dá peidação, vamos falar aqui. É do tipo. Ou seja, o que vai diferir é a qualidade do adoçante, é os fillers que eles Não, chamam e que é de até o macro, preenchimento, gente. o Lembra macro. daquela pesquisa que foi feita ano passado aqui no Brasil? Foi ridículo então. aquilo. A quantidade de Sim, foi carboidrato que ridículo. algumas marcas. Que é Eu o não lembro filler, quem que que é era, o preenchimento. mas Que nego tipo, joga tipo amido pra dar volume, o entendeu? cara achou que tava tomando proteína, ele tá tomando carbo em pó. Lembra de ver a É. consistência. Comparem a consistência do pó. Boa. Então, do tipo, quando o pó tá muito fino, que parece um talco, que você joga no negócio e sobe uma fumaça, assim... Ou quando você tenta É bater, estranho, bater, né? bater e nunca bate. Você tem que se perguntar o porquê também. Então, desculpa, whey é uma das coisas que faz parte aí. Whey, sim. Pela praticidade, né, de eu precisar ingerir grandes quantidades de proteína, é muito mais fácil eu levantar do computador, pegar um shake e fazer whey do que fritar um frango. Então, o whey sempre tem no meu dia. Creatina, que eu também sempre falo para todo mundo, assim, se eu tivesse que escolher um único suplemento para eu usar, seria a Total. creatina. Do ponto de vista de Boa. custo-benefício e efetividade, creatina, assim, suplementação em geral você conseguiria ingerir através de alimentos, só que você precisa ingerir 1 quilo de carne para ter as 5 gramas de creatina. Então, tem a questão da praticidade e até um pouquinho de inviabilidade. Você não consegue ter as quantidades de creatina ideais aí para quem pratica musculação só com alimentação. Então, creatina sempre está no meu dia também. Ômega 3, até pela questão da utilização hormonal, que dá uma mexida ali na parte do Lipídio. seu perfil lipídico. Isso. Então, faço o uso do ômega 3 aí para o controle. Vitamina D, eu acabo trabalhando a maior parte do tempo dentro do escritório aqui de casa, então eu vejo pouca luz do sol. A vitamina D aí eu tomo para dar uma suplementada, até porque Que pra os quem não hormônios sabe, também as pessoas fazem falam sair a vitamina, mas podia ser chamado como hormônio, né? Que é um pró-hormônio. É um pró-hormonal. Isso, porque até eu estava falando, né? A utilização de hormônios faz cair a sua vitamina D, justamente porque ele está dentro do processo de produção de hormônio no seu corpo. Vitamina D, o que mais que eu acabo tomando aqui? Multivitamínico. Multivitamínico, né? Sim, para poder bater a quantidade de Política de vitaminas segurança, a pólice no de seguro. tipo isso. Também dificilmente, para gente que treina e tem um aporte, uma necessidade de aporte maior, é difícil através de alimentação, então multivitamínico. E acho que é isso, cara. Nossa, é muito Ômega 3, parecido com a whey, gente. creatina. Parabéns. Honestamente, você copiou, colou É. o que a gente utiliza de Que a gente suplementação levanta a bandeira. e o que a gente levanta a bandeira. Legal. Marcelo, ó, foi um prazer te conhecer. Não só o legal, perfil prazer é cômico meu, que eu cara. sei que você mostra no seu Instagram diariamente, mas a gente queria entender um pouquinho mais. Por Método detrás. de treino, método de nutrição, pegar na tua cabeça o que funciona para um ser humano normal e não para uma pessoa, você é o João, você é o Marcos, vocês têm tempo, vocês vivem disso, então é fácil fazer. E trazer uma pessoa, 12 horas, família, filho, 2 sessões de treino, sabe de suplementação, sabe de nutrição, sabe o que quer, sabe onde quer chegar, teve uma escolha consciente quanto à urbanização, treinou por 14 anos de forma natural, buscou o máximo que o corpo teve. Eu acho que Tá de assim, parabéns, você cara. realmente está de parabéns porque você é modelo para as pessoas que querem seguir uma vida saudável e fazer decisões conscientes em cima desse mundo do bodybuilding. Poxa, muito obrigado pela palavra de vocês aí, pelas palavras. Fico muito feliz de ter participado aqui com vocês. Como eu falei no início, eu sempre vou arrumar espaço para a gente falar de treino, falar de dieta, porque eu gosto de motivar as pessoas a entrarem nesse mundo, porque eu costumo falar,
as pessoas não conseguem enxergar os benefícios indiretos que você ter uma rotina com treino, dieta regrada dessa forma traz para você. A pessoa acha que é só a questão do corpo, do estético que você tem, mas não é. Tem a questão da qualidade de vida, a qualidade de sono que você tem, sua capacidade de concentração melhora, você vai ter uma melhora profissional por conta disso. Então, cara, é só benefícios. Por isso que eu gosto de incentivar a galera a entrar nesse mundo. E aí, sobre isso que você estava falando em relação a trabalhar, ter filho, família, etc., eu sempre bato na tecla da questão da organização, você fazer uma priorização do seu tempo e utilizar o seu tempo de forma efetiva. A gente tem, se você dormir 8 horas por dia, você tem 16 horas por dia. Você tem que fazer o uso desse tempo da forma que você extraia a maior efetividade dele. Perfeito. Mandou Parabéns. super bem, parabéns isso. Aí. E foi isso, né, João? Muito Fechamos obrigado aí mais um episódio. Agradecer aí. Muito bem estar na companhia. Agradecer vocês pelo convite aí de vocês. Só não vou bater tua mão, porque não dá pra eu bater tua mão aí, ó. Mas sinta-se... A gente manda um treino junto aí, quem sabe. Boa. Com certeza. Prazer, meu querido. Valeu, Marcelo. Foi isso, galera. Tamo mais junto. um episódio aí fechado. Espero que você tenha gostado. Dá like, compartilha. Bom algoritmo aí. Quase caí agora. Fui. Tchau. Valeu, galera.